Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante sobre as cruzadas. Isso aí. Aquele período, né? Quase 2 séculos, fim do X11 ao fim do 13, que deixou marcas bem fortes, tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Marcas profundas, realmente. Nossa base aqui é um guia bem detalhado, o GURPS Cruzadas. Ajuda a gente a navegar nesse drama histórico todo. Exato. E é uma época, assim, cheia de contrastes, né? É impressionante. Como assim? Olha, você tem fé fervorosa de um lado e do outro uma ganância tremenda, atos de bravura incríveis e traições chocantes, sabe? Choques culturais gigantescos, mas o que é curioso, também momentos de intercâmbio, de adaptação que a gente nem imagina. Entendi. E o material que a gente tem permite ir além, né? Não só as batalhas e a política. Certo. Mas olhar para a vida cotidiana, sabe? Quem foram as figuras que realmente marcaram aquele período tão complexo? Então, nossa missão aqui é meio que extrair o principal dessas fontes, né? Entender as facções, os eventos-chave, o impacto. Exatamente. Destilar o que foi crucial ali. Certo. Então, vamos começar a desenrolar isso. Pelo começo, talvez. O cenário da época. Ótimo ponto. O mundo das cruzadas. Uma coisa que salta aos olhos logo de cara nas fontes é que aquela ideia de cristãos contra muçulmanos, assim, simples, não se sustenta muito, né? De jeito nenhum. Essa é uma percepção fundamental que o material traz. A fragmentação era enorme. E olha dos dois lados, viu? Ah, interessante. Do lado cristão, você tinha uma divisão bem clara, católicos ocidentais, que o pessoal de Bizâncio e os muçulmanos chamavam de francos, né? Os francos. E os cristãos ortodoxos orientais, lá do Império Bizantino, os gregos. Certo. E o Ocidente, politicamente, era uma colcha de retalhos. Reinos como França, Inglaterra, o Sacro Império, a Espanha lutando a reconquista dela. Sim, a Reconquista. E as cidades italianas, tipo Veneza, Gênova. Essas estavam mais focadas no comércio, no lucro mesmo. E o Império Bizantino, os gregos. Eles que pediram ajuda, né? Mas a relação com os francos já começou tensa. Muito tensa. Os bizantinos se viam como os herdeiros de Roma, cultura super sofisticada, mas militarmente estavam enfraquecidos. Entendi. E eles olhavam para os ocidentais, para os francos, e pensavam bárbaros, indisciplinados, sabe? Sei. Foi o imperador Aleixo I que pediu mercenários. E aí veio a primeira cruzada, muito maior, muito mais caótica do que ele imaginava. Que confusão. E essa desconfiança mútua, as diferenças religiosas entre ortodoxos e católicos, isso foi fonte de atrito o tempo todo. Falando nos francos, então, a França parece ter tido um papel central, né? Muitos cruzados, líderes importantes. Sim, a França foi um motor importante. Mas é irônico que o cruzado mais famoso pra gente hoje seja inglês, o Ricardo Coração de Leão. É uma ironia mesmo, né? A França foi central, mas Inglaterra, Sacro Império, também mandaram gente. E a Itália? As cidades italianas, elas viram a oportunidade. Veneza, Gênova, lucraram muito transportando tropas, abrindo rotas comerciais, fornecendo navios, mercenários, bem pragmáticas. Negócios são negócios, né? Exato. E depois da Primeira Cruzada, vieram os reinos latinos lá no Oriente. Jerusalém, Antioquia, Edessa, Trípoli. Certo. No papel, eram unidos, mas na prática, viviam brigando entre si. Isso enfraquecia todo mundo, claro. É nesse contexto que entram as ordens militares. Templários, hospitalários, figuras quase míticas hoje em dia. Qual era o peso delas, de verdade? Ah, elas eram essenciais, absolutamente cruciais. Pensa neles como monges guerreiros. Monges guerreiros? Combinavam fervor religioso com disciplina militar. Viraram organizações poderosíssimas, ricas, multinacionais. Eram a espinha dorsal militar dos Estados Cruzados. Os templários, por exemplo. Começaram protegendo peregrinos, né? Mas evoluíram para uma espécie de banco internacional. Ficaram imensamente ricos e respondiam só ao Papa. Uau! E esse poder todo
Gerou problema, imagino. Gerou muita inveja, muito medo, o que acabou levando à queda deles, né? Sim, a queda abrupta. As fontes explicam como foi isso? Sim, o material aponta para vários fatores. A cobiça do rei da França, o Filipe IV, foi o estopim. Ele acusou os templários de heresia, lá em 1307. Mas tinha mais coisa, né? Tinha a estrutura secreta deles, o fato de estarem acima dos reis locais. Isso deixava eles politicamente muito vulneráveis, sabe? Entendi. A queda foi tão rápida, tão chocante, que alimentou séculos de lendas. Tesouros escondidos, conspirações. E os hospitalários? Eles sobreviveram. Sobreviveram. Começaram cuidando de doentes, peregrinos, mas também pegaram pesado na parte militar. Guarneciam fortalezas importantíssimas, tipo o Craque de Chevaliers. Nossa, aquele castelo é impressionante. Muito. E eles herdaram bens dos templários, continuaram lutando por séculos. Depois em Rhodes, em Malta. E ainda tinha os teutônicos, alemães, mais focados lá no Báltico. Fascinante essa estrutura de poder dentro do lado cristão. E do outro lado, o mundo muçulmano era dividido também? Tão ou mais dividido. Era um mosaico étnico. Árabes, persas, turcos, curdos, berberes. Muita gente diferente. Exato. E religiosamente, a grande divisão era entre sunitas e xiitas. Isso vinha lá de trás da sucessão do profeta Maomé e era um fator político super importante. E onde se encaixavam os poderes da época? No início das cruzadas, os fatímidas, que eram xiitas, governavam o Egito. Mas o poder deles já estava, diminuindo. E os famosos assassinos? O material fala deles, eram tão influentes assim? Olha, as fontes mostram eles como uma força desestabilizadora bem relevante, sim. Era uma seita xiita, ismaelita, bem radical, com bases em fortalezas nas montanhas. E ficaram famosos pelos assassinatos. Exato. Assassinatos políticos seletivos, líderes sunitas, comandantes cristãos e usavam táticas para causar terror mesmo, sabe? Ataques públicos com adagas. Nossa. As lendas sobre eles. Marco Polo, a adaga no travesseiro de Saladino. Tudo isso reflete o medo que eles causavam. E o curioso é que, mesmo sendo radicais, às vezes faziam alianças táticas com os senhores cristãos, por conveniência pura. Que complexo. E os turcos? Eles parecem ser a força dominante no início de tudo, né? Exatamente. Os turcos seljúcidas. Eram nômades, se converteram ao Islã sunita e conquistaram boa parte do Oriente Médio, inclusive Jerusalém, que eles tomaram dos fatímidas. E as restrições aos peregrinos que eles impuseram foram um dos motivos da primeira cruzada, certo? Isso. Foi um dos estopins. Mas, ironicamente, o próprio poder seljúcida começou a se fragmentar depois da morte de líderes fortes. E essa divisão acabou ajudando o sucesso inicial dos cruzados. Curioso. Dessas fragmentações surgiram outras dinastias, como os Zêngidas, que depois começaram a tentar unificar a resistência muçulmana. E o Egito? O Egito foi sempre um centro de poder-chave. Passou dos fatímidas para os aiúbidas, do Saladino, e depois para os mamelucos. Os mamelucos. Guerreiros escravos, né? Isso, uma casta militar, muitos de origem turca. Foram eles que, no final das contas, expulsaram os cruzados de vez. Então temos esse cenário, nossa, super complexo. Cheio de facções, rivalidades internas dos dois lados. Como essa mistura toda se desenrolou nesses quase 200 anos que as fontes cobrem? A primeira cruzada foi um sucesso, mas meio no caos, né? Exatamente isso. Caótico é uma boa palavra. Começou com o Papa Urbano II em 1095. Prometeu salvação, terras e gerou um fervor popular gigantesco. A Cruzada Popular. Isso. Primeiro veio essa, liderada pelo Pedro, o eremita. Desorganizada, foi massacrada rapidinho. Depois vieram os exércitos dos nobres, mais preparados. Mas a jornada foi dura, muito dura. As fontes detalham, bem, a tensão com os bizantinos, a fome e a sede na travessia da Anatólia. Cercos longos, brutais, como o de Antioquia. Antioquia, foi lá que acharam a lança sagrada, né? A suposta lança sagrada.
mas que funcionou como um impulso moral enorme para eles naquele momento difícil. E o clímax foi Jerusalém, em 1099. Sim, a conquista de Jerusalém, marcada por uma violência extrema, um massacre que chocou até cronistas da época. Pesado. Muito. Mas esse sucesso inicial estabeleceu os reinos latinos. Só que também, acendeu do outro lado a chama da Jihad, da Guerra Santa Islâmica, como uma resposta mais unificada. Mas esse sucesso não se repetiu fácil. A Segunda Cruzada foi bem diferente. Um fracasso, né? Um fracasso total. Foi motivada pela queda de Edessa, lá para o líder turco Zeng, liderada por reis da França, da Alemanha. Grandes nomes. Sim, mas sofreram derrotas feias na Anatólia e falharam em tomar Damasco, que, olha a ironia, até tinha relações comerciais com os reinos cristãos. Que coisa. E essa cruzada já mostrou um problema que ia ser recorrente. A tensão entre os cruzados novatos, que chegavam da Europa cheios de idealismo, e os francos, que já moravam lá, sabe? Que tinham uma visão mais pragmática da convivência. Entendi. E aí, nesse cenário, surge Saladino. Figura central. A Terceira Cruzada é quase um duelo dele com o Ricardo Coração de Leão, né? O que as fontes dizem desse embate? Saladino é chave, sem dúvida. Ele conseguiu o que parecia impossível na época: unificar Egito e Síria sob o comando dele, da dinastia Aiúbida. E a Batalha de Hattin, 1187. Um ponto de virada total. O material sugere que foi resultado direto da imprudência de alguns líderes cruzados, tipo o Reinaldo de Chatillon, que vivia quebrando tréguas. Ah, o Reinaldo. E também de decisões militares ruins do rei Guido de Lusignan. Saladino simplesmente aniquilou o exército cruzado ali e reconquistou Jerusalém. Nossa, e a Terceira Cruzada foi a resposta. Exato, a resposta europeia. Ricardo da Inglaterra, Filipe da França. O imperador Frederico Barroça também ia, mas morreu afogado no caminho. Que trágico. Ricardo teve vitórias importantes, conquistou Acre, venceu Saladino em Arsuf, mas não conseguiu retomar Jerusalém. Então terminou como? Terminou com uma trégua negociada, o que mostra um certo pragmatismo forçado, dos dois lados. Entendi. Agora, a Quarta Cruzada. Essa é famosa por ter dado tudo errado, né? Como que uma expedição para Jerusalém acaba saqueando Constantinopla? As fontes explicam isso? Explicam. E é um dos episódios mais tristes e controversos de todo esse período. O material detalha bem a sequência. Conta aí. Começou com a dívida dos cruzados com Veneza pelo transporte. Não tinham como pagar. Aí os venezianos tiveram uma ideia. Ajudem a gente a atacar Zara, uma cidade cristã rival de Veneza. Que loucura. E depois ainda apareceu um pretendente ao trono bizantino, prometendo mundos e fundos se os cruzados o ajudassem a tomar o poder em Constantinopla. E aí? Aí a situação lá saiu completamente de controle. Em 1204, os cruzados e venezianos acabaram saqueando brutalmente a maior cidade cristã do mundo. Chocante. Foi um desastre. Desviou totalmente a cruzada, enriqueceu Veneza e abriu uma ferida enorme entre as igrejas católica e ortodoxa. As consequências foram duradouras. Depois desse desvio todo, o que aconteceu? O movimento das cruzadas perdeu força ou o foco? Tivemos a Cruzada das Crianças, aqueles movimentos populares trágicos, tentativas de atacar o Egito, como na Quinta Cruzada. Eles até tomaram Damieta, mas falharam por brigas internas. Mas teve a Sexta Cruzada com Frederico II. Ele conseguiu Jerusalém de volta, né? E negociando. Conseguiu. O Frederico II, que estava excomungado pelo Papa, recuperou Jerusalém, Belém e Nazaré por meio de um tratado com o sultão do Egito em 1229. Incrível. Foi um sucesso notável pela diplomacia, não pela guerra. Mas foi temporário e muita gente não gostou disso na época. Isso sugere uma mudança, talvez. Menos fervor religioso, mais política. Talvez uma mistura. O Luís Nomo da França, por exemplo, era conhecido pela piedade. Ele ainda liderou 2 cruzadas, a 7ª e 8ª, com muito fervor. Mas não deram certo. Não. Ambas terminaram em fracasso. Na última, ele até morreu de doença.
A nona foi meio que uma continuação com o futuro Eduardo I da Inglaterra. Mas aí o cenário já tinha mudado de novo, né? Completamente. Os mamelucos do Egito tinham emergido como a força dominante. Eles inclusive derrotaram os mongóis, que eram o terror da época, na Batalha de Ain Jalut, em 1260. Um evento crucial. E aí eles foram para cima dos cruzados. Exatamente. Começaram a conquistar sistematicamente o que restava dos territórios latinos. A queda de Acre, em 1291, foi o fim da presença organizada deles na Terra Santa. Saindo um pouco das batalhas, da política, como era a vida lá? Para os europeus que foram morar no Outremer, como chamavam. As fontes falam dessa adaptação? Falam sim, e é fascinante. O material do GURPS Cruzadas destaca isso bem. O sistema feudal da Europa, baseado na posse da terra, não funcionava direito lá. Por quê? O clima era muito árido, difícil para a agricultura em larga escala. E faltava gente, faltava mão de obra europeia. E como eles resolveram? Surgiram os feudos monetários. O nobre recebia renda vinda do comércio, de impostos, em vez de terra. A sociedade era mais urbana também, talvez até com um pouco mais de mobilidade social que na Europa. Interessante. E teve uma coisa muito clara. Os francos que moravam lá há gerações, eles se orientalizaram. Como assim? Adotaram roupas locais, comidas, tinham uma relação mais pragmática com os vizinhos muçulmanos. O que, claro, chocava os recém-chegados da Europa, que vinham cheios de fervor e preconceito. Imagino, e a viagem para chegar lá? Era muito difícil? Um desafio gigantesco. Por terra era uma jornada longa, perigosíssima. Falta de suprimento, doença, ataque. E por mar? Mais rápido, mas caríssimo. E perigoso também. Tempestade, naufrágio, pirata. E não só pirata muçulmano, tipo os berberes. Às vezes navios cristãos rivais também atacavam. Nossa, que ambiente hostil. O material até menciona detalhes tipo a dificuldade dos cavaleiros com armadura pesada naquele calor escaldante. Tiveram que adaptar tudo. Roupa, tática. Além do clima, da viagem, que outros problemas grandes os estados cruzados enfrentavam no dia a dia? E a longo prazo? Olha, a falta crônica de guerreiros europeus era um problema crítico. Dependiam cada vez mais de mercenários, inclusive os turcópolos. Turcópolos? Quem eram? Arqueiros montados locais, muitas vezes de origem mista ou convertidos, lutavam com táticas orientais, mais adaptadas ao terreno. Entendi. E a economia? Dependia muito do comércio, que era dominado pelas cidades italianas. E o interesse delas podia mudar, né? Se achassem negócio melhor em outro lugar. E a política na Europa? A Europa estava sempre distraída com as próprias guerras, a Reconquista na Espanha, as cruzadas no Báltico, as brigas do Papa. Mas talvez o pior problema fosse interno, né? Sem dúvida. As brigas constantes entre os próprios nobres francos, disputando poder, território, chegavam ao ponto de fazer aliança com muçulmanos contra outros cristãos. Inacreditável. Essa desunião foi um prato cheio para líderes como Saladino e depois Baibars. E militarmente? Como foi essa adaptação forçada na guerra? Tiveram que aprender na marra, né? A principal arma deles era a carga da cavalaria pesada, devastadora em campo aberto na Europa. Mas lá era diferente. Muito diferente. Eram vulneráveis aos arqueiros montados muçulmanos, que eram ágeis, usavam tática de atacar e recuar. E o que os cruzados fizeram? Aprenderam a usar melhor a infantaria, principalmente os besteiros, para proteger a cavalaria, e começaram a usar seus próprios arqueiros montados, como os turcópolos. E os castelos? Os castelos se tornaram cruciais. Construíram fortalezas impressionantes como o Crac de Chevaliers. Aprenderam com bizantinos, com armênios. Mas tinha um problema aí também, né? Faltava gente para guarnecer essas muralhas enormes. E a engenharia de cerco dos muçulmanos muitas vezes era até mais avançada. Falamos de Saladino, Ricardo, mas as fontes destacam outras figuras importantes. Personagens que talvez mostrem bem essa complexidade toda. Com certeza. O Reinaldo de Chatillon, que eu mencionei, é o exemplo perfeito do aventureiro cruel, imprudente. As provocações dele contra caravanas muçulmanas ajudaram a causar o desastre de Hattin. O vilão clássico, quase. Quase. Do outro lado, você tem o Balduíno IV,
o rei leproso de Jerusalém, uma figura trágica. Liderou com muita bravura, mesmo doente, ganhou respeito até do Saladino, mas não conseguia controlar os barões ambiciosos dele. Que contraste! E o Frederico II, o imperador intelectual que recuperou Jerusalém negociando. Mostra que nem tudo era só guerra e fé, as motivações eram complexas. E do lado muçulmano, além de Saladino? Figuras como Zengi, que começou a reunificação contra os cruzados, e depois, claro, Baibars, o sultão mameluco que veio da escravidão e foi implacável. Derrotou cruzados, derrotou mongóis. Ele foi essencial para o desfecho da história. Que exploração fascinante fizemos aqui. Fica muito claro, né? As cruzadas foram um fenômeno incrivelmente complexo. Muito. Muito mais que só uma guerra religiosa por Jerusalém. Foi um encontro, muitas vezes violento, às vezes pragmático, de culturas, ambições, fé, interesses econômicos. Uma luta constante por adaptação, por sobrevivência. Exatamente. As fontes mostram que teve algum intercâmbio, sim, mas o legado principal parece ter sido de conflito, de desconfiança. Essa dualidade que o material nos confronta, né? Atos de fé e sacrifício, lado a lado com ganância, crueldade, momentos de honra, junto com traições, massacres. É o choque de visões de mundo, mas também aquela teia complicada de motivações humanas, religiosas, políticas, econômicas, pessoais, que torna qualquer julgamento simples muito inadequado, mesmo olhando de longe, séculos depois. Então, pensando em tudo isso que a gente conversou, talvez a grande questão que fica dessas fontes seja como que eventos de séculos atrás, né, movidos por essa mistura tão volátil de fervor religioso, cálculo político, necessidade de sobrevivência, como que isso continua a moldar ou até a distorcer a forma como diferentes culturas, diferentes regiões do mundo se enxergam hoje em dia? É uma pergunta poderosa. Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise. Até a próxima.